Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio e é uma realização da Clínica Move. Hoje eu estou aqui novamente com vocês, a gente vai falar sobre prevenção de câncer de mama e estilo de vida. Estilo de vida envolve exercício físico e alimentação. E o câncer de mama, como ele é altamente prevalente no mundo e também no Brasil, a gente achou importante passar para as pessoas algumas dicas de como melhorar o seu estilo de vida e como isso é importante na prevenção de vários tipos de câncer, inclusive o câncer de mama. O câncer é uma doença muito prevalente, né? Ela é cada vez mais prevalente no mundo à medida que a população envelhece. E ela se origina de uma falha do sistema imunológico em detectar células com malformações graves, né? Então, células que começam a se replicar indefinidamente, elas enganam o sistema imunológico, elas vão começando a se multiplicar e causar a formação de tumores pelo corpo de diferentes formas. São mais de 200 tipos diferentes de câncer que são conhecidos até o dia de hoje. E então isso tem várias manifestações clínicas importantes e o tratamento é bastante delicado, né? Porque é cirurgia, é radioterapia, é quimioterapia, são várias formas de tratar o câncer a depender da localização e do tipo de tumor. No entanto, alguns tipos de câncer, como os de gônadas, né, que é o de próstata, o de mama, ou mesmo o câncer de intestino, câncer de pulmão, eles têm muita correlação com o estilo de vida ruim. Estima-se que 30% dos cânceres poderiam ser evitados ao longo da vida se as pessoas tivessem um estilo de vida mais saudável. E aí entra a nutrição, aí entra o exercício físico, aí entra a gestão de estresse. Falando especialmente sobre a alimentação. Um pouco do que eu vou falar agora, eu falei no episódio passado sobre emagrecimento e serve também para a prevenção de câncer. Então, para prevenir o câncer é muito importante a gente aumentar o consumo dos alimentos de origem vegetal e os mais naturais possíveis. Então, frutas, legumes, verduras, de preferência sem agrotóxico. Eu sei que o orgânico é mais caro, né? Mas a gente, com um pequeno truque, se a gente deixar os alimentos de molho, por exemplo, por 15 minutos, numa solução de bicarbonato, água com bicarbonato de sódio, 1 litro de água para uma colher de sopa de bicarbonato de sódio por 15 minutos, a gente reduz em quase 90% a presença dos agrotóxicos em boa parte dos alimentos. Então, a gente pode fazer isso com os legumes, por exemplo, com as folhas. Dá super certo. Não precisa necessariamente comprar orgânico. Acho que isso é uma dica que é bacana a gente colocar para outras pessoas. Usar o arroz, o feijão, os grãos integrais, né? Então, grão de bico, lentilha, arroz integral. Diminuir o consumo de açúcar refinado, diminuir o consumo dos alimentos ultraprocessados, que são altamente inseguros para a saúde. Isso já está ficando cada vez mais claro para nós. Então, cuidado com bolacha recheada, cuidado com esses chocolates da grande indústria, cuidado com o suco de caixinha, cuidado com o refrigerante, cuidado com os alimentos congelados ou prontos para consumir, esses de caixinha que você compra no supermercado. É diferente você comprar uma sopa congelada no supermercado e você comprar os legumes na feira, fazer a sua própria sopa e congelar na sua casa para consumir depois. É completamente diferente, porque ao fazer isso você não vai colocar os conservantes que a indústria precisa colocar, né, para que aumente o tempo de prateleira do produto. Então isso faz muita diferença. Requer das pessoas um pouco de conhecimento e um pouco de planejamento, mas não é nada impossível. Cuidado com carne vermelha, excesso de carne vermelha. A carne vermelha ela está muito ligada ao câncer, principalmente ao câncer de intestino. Então, é fundamental, se a gente for lá no site do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, olhar quais são as recomendações nutricionais para prevenção de câncer, uma das primeiras linhas que vai ter ali é a redução do consumo de carne vermelha e embutidos. Então, salsicha, linguiça, apresuntados, presunto em geral, tudo isso tem nitrito e nitrato em grande quantidade, que são condimentos conservantes, na verdade, altamente cancerígenos. Então, é muito importante que a gente reduza o tanto quanto possível o consumo desses alimentos. E, por outro lado, consuma
carnes mais magras. Então, frango, o peixe, como eu falei no episódio passado, a gente tem tomado cuidado hoje de orientar as pessoas a consumir peixes menores e de água doce para tentar reduzir um pouco a contaminação por mercúrio, que atualmente ela é muito alta, né? Cuidado, por exemplo, com atum enlatado. O atum, ele está no topo da cadeia alimentar, então ele tem uma quantidade de mercúrio altíssima, né? A gente pode comer atum uma vez a cada 2 meses, porque se você comer atum com frequência, a gente tem outro problema, que é uma contaminação por mercúrio que pode ficar expressiva ao longo dos anos. Então, cuidado com isso. Fazer essa alimentação mais natural. Então, menos caixinhas e mais idas à feira ou ao supermercado para comprar os alimentos in natura e tentar prepará-los em casa, o que requer uma certa logística e uma certa organização de tempo, mas não é impossível. Inclusive, a gente gasta menos quando se alimenta dessa forma. É muito importante a gente manter o nosso peso dentro de uma faixa saudável ao longo das nossas vidas, né? As pessoas acham que é normal ganhar 20, 30 quilos dentro desse processo de envelhecimento. Não é normal. Pode ser frequente que isso aconteça, ainda mais nos dias de hoje, que a gente está lidando com uma pandemia de obesidade. Mas isso não é desejável e é possível a gente diminuir bem o ganho de peso que acontece naturalmente com o envelhecimento. Como? Através do exercício físico regular. Então, é muito importante que as pessoas sejam fisicamente ativas. E o que é ser fisicamente ativo? O que é sair do sedentarismo? É você dar pelo menos 6.000 passos por dia, em média. Né? Criar uma rotina onde você consiga andar a pé pelo menos 4 quilômetros, 4,5 km por dia, divididos em várias vezes ao dia. Então, de manhã um pouco, na hora do almoço um pouco, à tarde um pouco. Ou você pode percorrer isso no seu trabalho, deixando seu carro num lugar mais longe, por exemplo, do lugar onde você realmente precisa ir, para ter a oportunidade de caminhar 300 metros, subir mais lances de escada, ao invés de subir todos os andares de elevador até o lugar que você vai, tá num shopping, numa estação de metrô, evitar a escada rolante, subir a escada normal. Então, é o raciocínio contrário, né? Quando você está transitando numa cidade como a nossa, a gente fala aqui de São Paulo, fazer o esforço de gastar mais energia e não usar aquele pensamento de economia, de gastar menos energia e o possível, né? E aí usar esses recursos que eu disse justamente para não usar. Com isso, a gente consegue aumentar o grau de atividade física espontânea. E, obviamente, para aquelas pessoas que têm condições de fazer uma atividade física estruturada, então vai numa academia 2, 3 vezes por semana para fazer musculação, nos outros dias fazer uma atividade aeróbia, uma bicicleta, uma esteira, uma corrida em algum lugar aberto, perto de casa. Aí, obviamente, tem que ter uma orientação de um professor de educação física e um acesso ao médico para ver se você está liberado para fazer exercício também, se não tem nenhuma contraindicação. Mas o exercício físico ele é um ponto fundamental dentro do estilo de vida, porque a gente sabe que o ganho de peso, ele está muito associado, falando do câncer de mama especialmente, o ganho de peso ao longo da vida, principalmente na região abdominal, ele está bastante associado ao aumento da prevalência do câncer. E isso é muito delicado, inclusive na menopausa, onde as mulheres naturalmente começam a deixar de produzir os hormônios estrógeno e progesterona, e se não tomarem os devidos cuidados, vão ter uma obesidade central importante, que esta obesidade central, ela favorece muito o aparecimento do câncer. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante que eu queria falar para nós aqui, que a gente não pode deixar de mencionar, é muito importante reduzir o álcool. A bebida alcoólica, ela não nos ajuda a perder gordura abdominal e ainda aumenta a chance da gente desenvolver determinados tipos de câncer. Então, a bebida alcoólica a gente tem que tomar o menos possível, se possível não tomar, é realmente um ponto importante da prevenção do câncer de mama, manter um peso saudável, uma alimentação saudável, ser fisicamente ativo, pelo menos o mínimo para não ser considerado sedentário, acho que uma forma da gente saber se você é sedentário ou não é você contar o número de passos que você dá por dia usando o telefone, celular ou a sua pulseirinha. Se der menos de 6.000 passos por dia em média, a gente considera que você é um indivíduo sedentário e, portanto, tem que tomar
providências com relação a isso. Outro ponto importante é a gestão do estresse. Como lidar com o estresse do dia a dia, como lidar com as pressões do dia a dia, ter condições de ter uma psicoterapia, uma psicanálise, ou para aquelas pessoas que não podem ou não se interessam por isso por qualquer razão, achar alguma forma de trabalhar a sua subjetividade, a sua espiritualidade. Meditar para alguns faz sentido. Então a gente também, dentro desse pacote de prevenção de câncer, a forma como as pessoas lidam com os seus estresses, a forma como as pessoas dormem, descansam, ela acaba sendo bastante importante como um todo, porque o estresse está muito ligado a esses desbalanços do sistema imunológico como um todo, né? E o sistema imunológico vigilante e funcionando perfeitamente é um ponto muito importante para a prevenção do câncer, visto que é ele que está encarregado de destruir as células que não têm uma formação correta, que de forma assim, muito rudimentar, eu posso usar aqui para ilustrar a origem dessa doença, do câncer. Então, se a gente consegue amarrar todas essas pontas e ter um estilo de vida mais saudável, sei que não é fácil, principalmente nos grandes centros urbanos e principalmente dos países que fazem parte aqui da América Latina, a gente lida com estresses muito particulares com relação ao aspecto social e econômico dos nossos países que outros habitantes, né, de outros continentes não lidam com isso da mesma forma que nós. E isso influencia também as estatísticas. Então, a gente tem um desafio a mais. Mas, se eu posso deixar aqui um take-home message, um apanhado geral, né, de tudo isso que foi falado, a gente precisa prevenir através da melhora do nosso estilo de vida. E sem esquecer que tem algumas famílias que têm um genótipo mais favorável ao aparecimento de câncer de mama. E, então, essas famílias precisam tomar cuidado, essas mulheres dessas famílias, e homens também, porque homem também tem câncer de mama, mas as mulheres dessas famílias que têm já vários casos de câncer aparecendo aí depois dos 35 anos até os 55 anos, ou seja, mais cedo, essas mulheres têm que tomar muito mais cuidado, porque existe um genótipo que parece ser mais favorável ao aparecimento dessas doenças, como o câncer de mama. Então, grosso modo, se a gente cuidar da alimentação, do exercício, da gestão do estresse, do peso ao longo da vida, tivermos hábitos mais saudáveis, a gente reduz em 30% o aparecimento desse tipo de quadro, o que é muita coisa. Então, é muito importante que a gente tenha essa informação. Ela parece básica, de fato ela é, mas a maioria das pessoas não se dá conta de que através da forma como elas vivem todos os dias, elas podem prevenir essa e muitas outras doenças. Então, a gente chama atenção aqui para você cuidar do seu estilo de vida como um todo, se cuidar, né? Como um todo, se amar, se cuidar, para que você viva da melhor forma possível e tenha menos chance de desenvolver uma doença como essa. Então, muito obrigada para vocês que estão aqui me acompanhando, muito obrigada à Clínica Move pela realização desse projeto lindo e até o próximo episódio.